Amém? Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. E sinta-se honrado e amado também nessa noite, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Quem estava aqui ontem no culto de jejum pela manhã? Olha, muita gente, mas também temos sentido falta de muita gente. Então esse pessoal que vem dia de sábado é abençoado duas vezes. Primeiro pelo ambiente de jejum, né, e pelo mover do Espírito que vem, e ouve a palavra do sábado, e no domingo... Obrigado, querido. Obrigado, Paulinho. Então, esse pessoal é abençoado no sábado e no domingo, porque a palavra vem, né, com mais unção. Parece no sábado a gente de jejum, né? Meu Deus do céu. Bom, o tema dessa palavra, eu acredito que nós iremos ministrar isso aqui em 2 ou 3 partes, né? Ontem nós não conseguimos nem chegar na folha número 3. São 9 páginas aqui do que Deus deseja falar no nosso coração. E o tema é: o falso amor que se alegra com a injustiça. O falso amor que se alegra com a injustiça. Do dia 3 para o dia 4 deste mês de agosto, acho que foi de terça para quinta, eu tive um sonho, e foi interessante o sonho. Isso eu não vou contar não, porque ele é um pouco hilário, né? Eu já contei para alguns que são mais próximos. E nesse sonho Deus falava para mim de maneira muito clara, que o amor não folga com a injustiça. Esse folgar, entenda, em se alegrar, regozijar-se. É um trecho que está escrito na palavra em 1 Coríntios 13:6. Coloca lá, 1 Coríntios 13:6. Esse dá para colocar, né? Amém? Deu uma travada também? Bom, então vamos lá. Deu uma travada ali no sistema, o pessoal está pronto. Aleluia. 13:6. O amor não se alegra com a injustiça, ou folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Queridos, o maior erro, eu não vou dizer nem talvez, onde eu falei talvez, mas eu vou afirmar hoje, um dos maiores erros da nossa geração, dessa geração que estamos vivendo, e daqui para frente, seja cobrir, relativizar ou justificar o erro em nome de um amor que na verdade não é amor verdadeiro. Quando Deus falou isso comigo na madrugada, eu tentei dormir, confesso, 3h40, aí eu tive o sonho, o versículo veio, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar? Mas o som era muito profundo, mas não teve jeito, eu fiquei inquieto, me acordei, fiquei orando até umas 4h50, foi quando Deus trouxe realmente à luz o que nós iremos ministrar. Começamos ontem, e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo como geração dos últimos dias. Criamos uma ideia de amor que diz: não julgue, não confronte, não questione, aceite tudo, porque o importante é o amor. E a turma tira até onda, né? O amor venceu. O amor venceu. E a coisa está feia a cada dia que se passa. Mas que amor é esse? Onde a palavra diz... Agora sim, nós vamos ler o versículo 4, eu quero ler ele cheio, tá? O verso 4. O amor é paciente, e aonde você lê amor, entenda-se Jesus, Yeshua. O amor é paciente e bondoso. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúme, não se envaidece e não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perfeito. Quando nós olhamos esse tipo de amor descrito na carta para a igreja de Coríntios, através do apóstolo Paulo, nós vemos que esse amor com que ele diz à igreja não tem nada a ver com o amor atual, nada a ver. O amor verdadeiro não se alegra com a injustiça. O amor verdadeiro não chama pecado de virtudes para não ferir sentimentos. O amor verdadeiro não chama a mentira de verdade para preservar uma amizade.
Eu não sei se você está disposto a perder um amigo, uma amiga, uma pessoa querida, um parente, porque você tem que confrontá-lo com a verdade num erro. Quem me conhece, caminha comigo, sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma de perder a amizade, e já perdi, não uma, nem duas, nem 10, nem 100, mas talvez até milhares, ao longo do meu caminhar com Jesus nos 40 anos. O amor não chama a corrupção de estratégia para proteger qualquer instituição. O amor não chama a imoralidade de liberdade para evitar confronto. O amor verdadeiro, o amor de Deus, não chama o erro de acerto, simplesmente porque quem errou é alguém que amamos. Porque às vezes a medida para o outro não é a minha. Eu disse ontem aqui, em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, os antigos diziam que o pau que bate também em, mas quando se trata do meu, é porque é meu, é sangue. Será que eu vou ter a capacidade de correção? Eu ouvi uma história há alguns anos, e vocês também, alguns ouviram a história, de uma moça que, é lógico, com o consentimento da mãe, já habilitada, mas recém-habilitada, atropelou uma pessoa. Graças a Deus, essa pessoa não veio a óbito. Mas, nesse processo, a moça com medo foi desesperada para casa. Quando a mãe viu o carro amassado, perguntou o que houve, ela tentou desfazer, até que ela puxou da filha de que ela tinha atropelado uma pessoa. E a mãe perguntou: você fez o quê? Eu me evadi, eu saí do lugar. E a mãe disse: nós vamos procurar saber quem foi essa pessoa. Até que encontraram, prestaram socorro. A mãe pega a filha, a mãe era uma delegada e leva numa delegacia próxima, conta toda a história, faz o boletim de ocorrência, e aí vamos ver qual é a penalização da filha. Quando essa história veio ao meu conhecimento, eu fiquei: uau, que mãe é essa? Ele disse: ela tem que aprender com os erros dela, ela não pode fugir. Recentemente, está na internet, eu falei ontem aqui, de um policial, filho pegou suas armas, né, as armas do pai, e fez um vídeo para uma amiga. A amiga postou. Quando o pai viu aquilo, foi um corretivo pesado. Você vê que a maioria dos comentários: esse pai é meu herói, esse pai é meu herói. Mas tem alguns que não aceitam. Mas por quê? Porque o amor não vai chamar o erro de acerto. Só porque quem errou foi alguém que é meu, é familiar. Não. Isso não é amor, isso é um falso amor. Às vezes o amor verdadeiro, ele pode ser doloroso, e ele é doloroso, porque ele vai significar confronto. Confronto, porque é alguma coisa que pode destruir alguém. Entenda o seguinte: Jesus, ele amava e sempre amou, e vai continuar amando as pessoas, mas ele nunca relativizou a verdade para demonstrar amor. Eu disse ontem aqui que quando ele encontrou a mulher adúltera, ele de maneira nenhuma a julgou, a condenou, mas ele não ficou omisso. Ele não declarou para ela que aquilo era irrelevante, de forma nenhuma. João capítulo 8, verso 11. Ela respondeu, né? Porque todos queriam apedrejá-la, e ele começa a questionar cada um, e de repente todo mundo vai embora jogando as pedras. E aí ela responde, porque Jesus pergunta: mulher, onde é que estão teus acusadores? Aí ela responde: Senhor, ninguém. Então Jesus: também eu não condeno, não a condeno. Agora olha o final: vai e não peque mais. Ele sempre dizia isso, para que não te aconteça coisa pior. A questão é quando você fecha os olhos para o que deve ser corrigido. A igreja, ela foi chamada para ter misericórdia, para expressar o amor de Deus, mas uma misericórdia sem relativizar a verdade. A igreja foi chamada para manifestar graça,
Mas uma graça sem aprovação do pecado, o que é pecado, e não tem como, ainda que isso custe a sua cabeça, e se prepare, porque um dia pode custar, amém? É mais ou menos, viu? É uma geração que tem amado de uma maneira falsa, onde ela diz assim: eu amo você, portanto tudo que você faz, ainda que seja errado, está certo. Que isso? Que nós devemos dizer para as pessoas: eu amo você, mas eu não vou fingir que o que você está fazendo está te destruindo. Então eu vou, como teu amigo, como teu pai, como tua mãe, eu vou ter que te corrigir. Quando Paulo diz que o amor não pratica a injustiça, ele vai além. Ele vai além. Porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, não encontra prazer naquilo que Deus está dizendo que é errado. E isso tem que valer quando esse mal não é praticado por mim nem por você, mas por alguém que amamos. E eu ensino isso aqui direto. As consequências de um mau relacionamento entre um marido e uma mulher, um esposo e uma esposa, vai trazer consequências para os seus filhos. Nós vivemos a desconstrução de uma geração simplesmente porque as pessoas estão vivendo de acordo com as suas vontades, seus desejos e seus sentimentos. Não aprenderam a disciplinar os seus 5 sentidos. Vivem pelos sentidos. Vivem pela visão, pelo que veem, pelo que cheiram, pelo que podem comer, ouvir, tocar. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que injustiça seja justiça, que pecado, seja acerto. Mentira vai continuar sendo mentira, pecado vai continuar sendo pecado, injustiça continua sendo injustiça. Eu sei que a maioria de vocês, como eu, nesses últimos dias, vivem de uma forma indignante, porque o meu fica indignado quando eu vejo algumas coisas, principalmente de cunho político. Meu Deus, a gente não precisa nem... É horrível. Mas eu e você temos um chamado. Você foi chamado para ser um arauto de Deus. Você tem que começar a ser aquele chofar de Deus e declarar para quem quer que seja: eu não concordo com o que você está fazendo. Eu vou continuar amando você, ainda que seja um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, alguém do seu trabalho, mas eu vou continuar amando você. Sabe, isso para mim é demonstração de maturidade espiritual, embora muitos não gostem. É fácil amar as pessoas, ou é fácil ser amado quando você concorda com tudo que essa pessoa faz. Sabe, eu disse ontem que difícil é permanecer quando o amor, ou difícil é permanecer em amor, quando você vai ter que corrigir e dizer a verdade. Diga assim para o seu irmão: o amor anda de mãos dadas com a verdade. O amor anda de mãos dadas com a verdade. O amor sem verdade torna-se permissividade. O amor sem verdade torna-se permissividade. Agora, a verdade também sem amor é dureza. A verdade sem amor é dureza. Mas quando verdade e amor caminham juntos, escute isso, eu disse ontem aqui, tá? Quem veio ontem está ouvindo tudo de novo, e eu tenho que realmente reforçar. Quando a verdade e o amor caminham juntos, sabe o que é que nós temos? O caráter de Cristo. Uau!
Quando o amor e a verdade caminham de mãos dadas, juntos, nós temos o caráter de Cristo. Deixa eu exemplificar isso melhor. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai. Quando os nossos primeiros pais caíram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus coloca um elemento ali chamado uma espada circulando o jardim para que o homem não voltasse novamente a comer da árvore da vida. Já pensou? Já pensou esse atual governo vivendo para sempre? Misericórdia, sangue de Jesus tem o poder. Já pensou um Hitler vivendo para sempre? Por isso que Deus disse: olha, não vão permitir que o homem volte para comer da árvore da vida e torne-se a maldade. Já pensou? Um estuprador, um mau caráter, um ladrão, um assassino, um serial killer, vivendo 3, 4, 5 mil, 10 mil anos. Meu Deus do céu. Um dia eu já expliquei para alguns aqui como foi o processo do dilúvio. Por que o dilúvio? Pelo padrão de maldade que estava sendo praticado na época, através até dos híbridos, a junção de demônios, de anjos caídos com mulheres humanas. Não é sobre isso que a gente vai ministrar, mas o homem é impedido de voltar, e Deus coloca uma espada aí, coloca querubins, 2 querubins ali, é para que você entenda o seguinte: o único meio de retornarmos à verdadeira vida é quando eu passo pelo crivo da espada, pois a própria palavra de Deus diz que a Bíblia, ou a palavra de Deus, é uma espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ela separa, ela divide juntas e medulas. Então, a verdade é a palavra. E quem é o amor? Jesus. Então, quando a verdade e o amor, a palavra e Jesus caminham juntos, o que é que você tem? O caráter de Cristo. Uau! Então olhe para o seu irmão e diga: eu já profetizo que a verdade da palavra está ataviada no teu pescoço, está na tua fronte e está no teu pulso. Vocês lembram o que Deus mandou o Moisés fazer, ou o povo de Deus fazer lá em Deuteronômio, né? Ensinar as crianças, ensinar a todos que essa palavra da verdade, ela esteja, para que todo mundo veja na sua testa que você caminha com a verdade. Ela também tem que estar ataviada no teu peito como uma joia, para que todo mundo veja que dentro de você, no teu coração, há verdade. Mas ela também tem que estar nos teus braços, porque braço significa trabalho, esforço. Ou seja, tudo que você fizer, você vai fazer com a verdade. Mas mais do que a verdade, ele diz que o amor também caminhará conosco. E quem é que caminha conosco? Jesus. Você lembra daqueles irmãos no caminho de Emaús? Reclamando, Jesus encosta nos caras, começa a conversar, o coração deles arde, até que Jesus senta na mesa e pergunta por que eles estavam ali arrazoando ou conversando, e eles dizem acerca do que tinha acontecido com Jesus de Nazaré. Quando Jesus abençoa o pão, os olhos deles se abrem, o coração começa a inflamar, mas aí ele desaparece. A verdade prevaleceu. Dali para frente aqueles irmãos passam a ter o amor dentro deles e passa também a ter a verdade, e consequentemente eles começam a manifestar o caráter de Cristo. Diga assim para o seu irmão: eu declaro que você vai manifestar o caráter de Cristo, pois a palavra de Deus e a vida de Jesus será o seu maior objetivo. Na verdade, uma santa obsessão, amém? A igreja, ela não foi chamada para ser uma comunidade que simplesmente protege pessoas de confronto, não. Afinal de contas, o dízimo é pesado, pastor Juliano, a gente não pode, se a gente apertar, né? Pode sair da igreja, é menos 1.000 conto, 2.000, sei lá quanto, 500. Quem falou para você
que nós estamos preocupados com o dízimo de ninguém. Aqui não. Aqui não. Aqui não, papai. Aqui não. Essa não é a nossa preocupação. Não, mas pastor, se confrontar, preste atenção, é um a menos. Não fui eu que escrevi. Aquele que quiser seguir-me, negue-se tome a sua e venha após mim. Não fui eu que escrevi que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Não fui eu que disse que o caminho estreito e ele é estreito e apertado, e são poucos os que vão entrar para a eternidade. Mas ele diz assim: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos. Então eu não preciso de muitos, eu só preciso daqueles que querem entrar pelo caminho estreito e apertado. Acabou. Se esses que vão entrar pelo caminho estreito e apertado são milhares, é com ele. Agora, negociar princípios, com medo de perder alguma coisa, com medo de perder gente, com medo de perder dinheiro, com medo de perder reputação. Primeiro que eu não tenho reputação nenhuma. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia assim: olha, não ligue para o que pensam de você, porque você é muito pior do que o que eles estão dizendo. Então eu estou tranquilo, porque elogio e crítica para mim estão no mesmo prato. Então, por favor, se te elogiarem, glória a Deus. Se também te maldizer, glória a Deus do mesmo jeito. Jesus era bem centrado nisso. O cara chega para ele na hora da morte: tu dizes que és rei, e aí, o que é que você diz? E ele calado. Você não... Aí o cara vai apertando, né? Falando de Pilatos: e você não sabe que eu tenho poder? Que ousadia! Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Aí ele disse: agora esse cara vai receber no Kengo. E disse assim para ele: meu filho, você não entendeu um negócio. Todo o poder e toda a autoridade foram dadas por quem? Pelo meu Pai que está no céu. Então fica frio, cara. Eu estou de boa. É assim que deve ser o nosso comportamento. Se um dia você tiver que responder diante de autoridades, porque você se posicionou contrário ao que o sistema exige, fique tranquilo. Diga: eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não a vossa. Ok, excelência. Acabou. Acabou. Vai ser fácil? Não. Não vai. Sabe por quê, meu irmão? Cobrir ou encobrir pecado para evitar uma dor momentânea. Anota essa frase, porque ela é pancada. Sabe, encobrir pecado. Encobrir pecado para evitar uma dor momentânea vai produzir uma tragédia permanente. Anote isso. Não vou corrigir agora, porque se você não corrigir agora, lá na frente o delegado vai ter que corrigir. O delegado vai ter que corrigir. E aí vai ser feio. Então corrija agora. Porque senão, os irmãos da PM aqui, os sargentos, levanta a mão, vai ter que dar peia, né? Vai ter que dar peia. Os caras que estão aí, aí diz que é a igreja dos sargentos, não? O que tem de sargento aqui, meu Deus. Acabou. Vai ter que haver correção, porque encobrir pecado para evitar dor momentânea vai produzir uma tragédia permanente. A maior expressão de amor de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um líder de verdade, sabe? Não é sempre estar dizendo: tá, fique tranquilo, está tudo bem, mas é ter coragem de dizer: isso não está certo, eu te amo e eu vou ter que corrigir para que você não sofra lá na frente. Eu posso ouvir um amém? Então, por favor, homens de caráter, se levantem para corrigir seus filhos. O que Paulo falou e o que acabamos de ler em 1 Coríntios 13 continua sendo uma palavra profética para a nossa geração. O amor não vai se alegrar com a injustiça. Aí está lá um menininho, 9 meses, coisa mais linda, como diz o pastor Kleber, né? Um dente de grampeador, 2 dentinhos. Aí quando alguém vai mexer com a mãozinha na cara, aí a mãe: ai, que bonitinho, tu viu como ele reagiu? Não corrija não ele. Não dê sabe, não precisa ser com força, uma palmadinha, ops, aí
Aí de novo com a mãozinha, a coisa linda. Meu Deus do céu. Porque lá na frente vai virar um monstro. E se brincar, não estou profetizando não, um serial killer. Que se não der o que ele quer, ele vai atrás e vai arrancar. Ele vai estuprar, ele vai matar, ele vai roubar. Eu contei essa história aqui já umas 2 vezes, não vale a pena contar a terceira. Estava aqui no antigo Mix Mateus, fazendo uma comprinha. Irmãos, eu estava no começo dali dos caixas, dava para ouvir o som do desespero do menino. Pela tonalidade não era uma menininha não, era um molequinho. Mas era gritos assim, eu digo, meu Deus, eu estou matando esse menino. Aí o grito era terrível, e eu, misericórdia. E aquilo foi aproximando, aproximando, aproximando. Um moleque agarrado na barra da saia do pai. E o pai toda hora parecia um bananão. Eu já disse a você que eu não vou te dar chocolate. Mas eu quero. Eu quero. Meu irmão, todo mundo ali. E ele mordia, e o pai arrastando ele pelo. Eu tenho a vontade que deu, dar uma pena no cara, velho. Aí eu digo, Jesus, vou contar de uma até 3. Eu vou sair daqui, senão eu vou pecar. Aí eu fiquei ali no caixa, ele foi para outro e tal, e um moleque não parava, meu irmão, e o pai tentava pegar ele não tinha que segurar essa criatura. Eu falei, aí uma peia boa, tirava o cinto na hora, dava ali 3 cintadas boa. Eu falei, meu Deus, passe logo, e nada do meu caixa, ele já passando, e ele indo. Eu digo, bom, ainda bem que foi, mas Deus queria me tratar, para gerar mais amor, não um amor passivo. Quando eu estou chegando no meu carro, quem estava tentando enfiar um moleque para dentro do carro através da janela? O moleque agarrava aqui na parte da porta, botava outro pé aqui, e ele ia embora, meu filho. Ah! Eu falei, Deus, eu vou dar uma pisa nos dois, Senhor, porque eu não aguento um negócio desse. Vai crescer um monstrinho, e vai dar trabalho aqui os polícia, como diz o menino, vai dar trabalho, porque infelizmente o cara fica omisso. Sabe, um líder que não corrige, com medo de perder a ovelha, ele é fraco. Minha filha, você está errada, esse relacionamento não tem nada a ver com Deus. Mas pastor, é porque eu amo, ele é tão lindo, pastor, você já viu como ele é lindo? Ele é uma mistura do Schwarzenegger com Brad Pitt, pastor, coisa mais linda. Bíceps, quadríceps, peitoral, dorsal, coisa mais linda, pastor, pense. Minha filha, você não sabe nem quem é o cara. Ixi, quantas tragédias, né? Nós já tivemos aqui, nesses quase 30 anos pastoreando, quanta gente boa deveria estar conosco, estão em 3º casamento, outras não estão e outros nem casados estão mais, porque desejaram fazer o que a carne pedia. Pois a minha Bíblia diz que o que é plantado na carne é colhido na carne. Entenda isso. Uma igreja, ela não pode se alegrar com a injustiça, mas ela tem que se alegrar com a verdade. E aí eu declaro, meu irmão, que Deus nos livre como igreja de chamar o mal por bem, amém? Que Deus nos livre de uma misericórdia que elimina a verdade, porque tem gente, né, a chamada hipergraça nesses dias diz isso. Que é isso, pastor? Eu já tive gente saindo aqui com raiva de mim. Quem é ele? Até de ditador já fui chamado. Não vou negociar, não tem como negociar esses princípios. Sabe, que o Espírito Santo de Deus nos ensine a amar de verdade como Cristo amou, confrontando, mas também com graça suficiente para perdoar. Ontem eu estava numa comunhão com os meninos, falando com o Jailson, né? Contando um pouco da minha história para eles. Eu falei, cara, eu não vou andar pelos meus sentimentos, eu vou andar por aquilo que eu creio na palavra. É fácil? Não é. Em um ambiente social, onde vale tudo, olhei, gostei, vamos para a cama. Olhei, gostei, vamos para o motel. Que isso, cara? Tu é doido. Não vamos chamar a injustiça de amor. Não vamos. Infelizmente, nós estamos vivendo um processo onde a nossa geração perdeu a verdade. Porque folgou, né, com a injustiça, ou se alegrou com a injustiça desse falso amor. E é interessante, porque o que a gente ouve falar de amor, eu estava
eu, apesar de ter 1,70 m de altura, mas eu sempre amei o voleibol. Não dava para ser pivô, né, atacante e tal, porque a minha altura, mas eu fui levantador durante muitos anos. E, modéstia à parte, ainda dava uns pulinhos legal, jogando. É lógico, mais magrinho, pesando na época 74 quilos, 75. E eu amo voleibol, amo demais. E estou triste com tudo que está acontecendo, não vou entrar no processo para não dar problema. Mas todo mundo está ouvindo o caso que está acontecendo agora. Quando eu vejo, eu vou logo lá, parabéns a CBV pelo seu posicionamento. Porque mulher é mulher e homem é homem, independente do gosto do outro, se quer, sabe, se transformar, mas a parte biológica, a força fica. Recentemente houve uma luta, não lembro se foi num desses países asiáticos, onde colocaram uma mulher trans, cara, e colocaram uma mulher biológica, foi um cacete. Ela não deu nem pro cheiro, a mulher ficou massacrada. Quem viu isso? Eu falei, não existe isso, velho. Ele fala, esqueci agora o nome da americana que aponta o dedão lá, né? Pra criatura. Eu falei, esse aí eu não jogo com ele, não. Esse é ele, não é ela, não. Porque querem enfiar de goela lá dentro, é um amor falso. Não, mas é toda forma de amar que não, meu amigo, negativo. Negativo. É hilário, mas fala-se tanto de amor, mas que amor é esse que essa geração tem falado? Que amor é esse? Todo mundo falando de amor, mas que amor é esse? Irmão, se não for o amor que vem de Deus, na verdade, usam o nome de Deus para justificar aquilo que Ele nunca aprovou e nem vai aprovar. Uma geração que vive dizendo, não, precisa confrontar. Para que esse tipo de confronto? Não, vamos amar. Que isso? Só vale para você, para o outro não? Sabe? Celebram a injustiça. É impressionante como estão celebrando a injustiça. E não é só no nosso país não, é no mundo inteiro. Estão celebrando a injustiça em nome de um falso amor, de uma falsa moralidade, de uma falsa democracia. Sabe, essa é com certeza a maior crise existencial da humanidade. E nós, como igreja contemporânea, temos que nos posicionarmos. Não vamos, de maneira nenhuma, confundir amor com permissividade. Não vamos. A misericórdia com conivência? Não. Tolerância porque tenho medo de confrontar? Isso é um falso amor. Deus está te chamando, meu irmão, para você ser uma igreja que ama de verdade, mas que confronta. Amém? Você não vai se alegrar com a injustiça, porque Deus não comemora, não se alegra com aquilo que Ele está reprovando, de forma nenhuma. Isaías capítulo 5, verso 20. Olha o que Deus diz. Toda vez, eu já ensinei isso aqui, venho ensinando ao longo dos anos. Toda vez que nós ouvimos a expressão inicial de uma frase dita por Deus, ai, como diz aí, bote as barbinhas de molho, fique esperto porque o negócio é pesado. Toda vez que Deus, Ele vem com o julgamento, iniciando com o ai, é igual aquele pai quando pegava o cinto, ou a mãe que pegava aquela havaiana, né? Agora você vai ver. Então aqui Deus já está, ai dos que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Essa turminha que hoje está no poder
político da nossa nação, e até mesmo no próprio sistema, né, como diz a turma, o establishment, no mundo inteiro, acham que estão com tudo, né? E vão viver para sempre, e vão continuar, né, apertando mais a sociedade, com leis que só servem para eles. Meu amigo, ai, quando Deus diz ai, é porque o juízo chegou. Infelizmente, estamos vivendo um padrão geracional, né, na nossa geração, que declara que confrontar é deixar de amar. Só que Provérbios 27:5, e eu falei isso ontem por alto, né? Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca, sincera, do que amar na mentira. Eu gosto de você, mas eu sei o que ele fez. Não, mas seja honesto. Seja honesto. Seja verdadeiro. Né, Anderson? Anderson, não rola, né, Anderson? Não vai. Seja verdadeiro. Não vai. Porque para quê? Para agradar? Não, não faça isso. Seja verdadeiro. É melhor você ser verdadeiro do que ficar tentando. Não faça isso. Se perder a amizade, paciência. Se a pessoa não gostar, fazer o quê? Mas, contanto que seu coração esteja livre em Deus, amém? Que você seja livre. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura ou mansidão, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Louvado seja Deus, porque a maioria dos líderes dessa igreja agem assim. Senta aqui, querido, preste atenção no que você está fazendo. Minha irmã, preste atenção no que você está... Rapaz, olha o caminho que você está seguindo. Mas a pessoa... Rapaz, preste atenção. Aí tem uma hora que não dá, né? Lógico. Seja em qualquer setor. Estou falando só da questão de moralidade. A ordem que Paulo diz é clara: confronte com mansidão para restaurar, com brandura. O objetivo não é destruir a pessoa, não é acabar com ela, mas é reconduzi-la a um caminho do acerto, isso se ela desejar. Quando Jesus confronta, e a gente viu isso, a adúltera, ele não vai chamar o pecado de virtude, ele oferece misericórdia, mas ele também diz: vai e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele não diz o que você fez não tem importância. Não é isso. Porque tem uma mensagem, né? Fique tranquilo, Deus te ama tanto que Ele não se importa com isso. Aí está lá o palco aceso, aliás, a luzinha, né, do palco acesa sobre o cara no banquinho, uma vozinha de cordeiro. Deus te ama tanto. Você é a fraqueza de Deus, é a criptonita de Deus. Que conversa do diabo é essa? E as pessoas pagam para ouvir um negócio desse, porque lhe apetecem os ouvidos. Não, querido, está errado. Vá, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Graça sem relativização, misericórdia sem mentira, perdão sem celebração do pecado. Jesus não disse para ela: você pecou, portanto não merece amor, não. Mas ele também não disse: eu amo você, portanto seu pecado não importa. Ele demonstrou o amor da seguinte forma: eu amo você, eu quero te tirar desse lugar. Então, por favor, não volte para lá. Corrigiu com amor, com mansidão, mas com firmeza. O amor não protege o pecado, ele protege a pessoa do pecado. Ele protege a pessoa do pecado. E eu vou terminar nesse tópico aqui. Domingo que vem a gente conclui o restante. E aqui é uma diferença
Absal, né? Olha só. Quando alguém ama verdadeiramente uma pessoa, não quer que ela se sinta bem, ou não quer que apenas ela se sinta bem, quer que ela fique bem. Porque você falar para elogiar só para a pessoa se sentir bem, você está matando, você está, sabe, colocando o mal maior lá na frente. Mas você tem que fazer com que ela realmente fique bem, e fica bem muitas vezes é correção, é exortação. Assim não vai ficar na igreja porque a palavra é dura, fazer o quê? O que eu já ouvi de gente também chegando aqui dizendo: eu quero isso, pastor, porque na igreja que eu estava era uma bagunça, sabe, era uma loucura, era líderes em adultério, em homossexualidade, e ninguém ligava, porque afinal de contas, para não perder, para não... Quem falou isso? Gente, é sério, se você desejar, só se você desejar, fique tranquilo. Hoje nem tanto, mas se amanhã você puder ler João capítulo 6, você vai pegar João capítulo 6 e você vai colocar lá, né? E vai perguntando versículo por versículo. Pode perguntar até o chat de GPT. Se não, pega uma Bíblia de estudo também e vai enumerando cada versículo. Dos 60 e tantos que tem lá, eu não me esqueci quantos são. Olha aí, João 6. 66, né? Ou é 67? Cara, todas as palavras de Jesus em João 6 é para quebrar. Todas elas são para arrebentar. Mestre, onde tu estavas? Estávamos te procurando. Aí Jesus olha para aquela multidão, e era uma multidão, segundo as escrituras, de 10.000 que comeram pão um dia antes. Jesus olha para a multidão e diz: vocês vieram à minha procura, não foi por causa das palavras. Lembra, a verdade é a palavra, né? Amém? Vocês não vieram à minha procura por causa da verdade. Vocês só vieram à minha procura por causa do pão e dos peixes que eu... Aí já entra, meu irmão, dando Hadouken nos peitos. A galera, eita, poxa. E aí ele não para, não. Ele começa a dizer que ele é o pão que veio do céu. Os caras já, que isso? Foi Moisés. Moisés? Fui eu sou o pão da vida. Aí o couro come. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, os caras ficam, esse cara tá doido. E vai se evadindo todo mundo. Eu estou simplificando, mas lê amanhã João 6. Diz que até os 70 que estavam com ele vazaram. Foi ou não foi? Vazou. E os caras disseram o quê? Duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Vazaram. Porque na cabeça também dos 12 que ficaram, havia aquela ideia, eu já ensinei isso a vocês, que Jesus ia ser como um Davi, um Josué, um Moisés, um líder, né, que iria se arregimentar, por isso que Pedro comprou a espada, né? Quando os caras vê 10.000, rapaz, 10.000 é uma multidão. Eita, ele está formando, está formando um império, e a gente vai destruir Roma. A cabecinha deles era essa. Jesus desconstrói tudo, Deus. Eu imagino os discípulos, meu Deus, a gente estava com uma igreja de 10.000, e agora estamos só nós de novo, parece que a gente voltou tudo de novo, já pensou? 10.000 e de repente não tem mais ninguém. Aí, como Deus é Deus, ele ainda aperta mais ainda o coreto, ele ainda... Aí ele olha para os discípulos que estavam pensando, não falaram, mas ele é Deus, amém? Conhecedor da mente, dos pensamentos. Ele, antes de você orar, antes de você, sabe, sistematizar a palavra, antes que ela chegue e saia, eu já sei o que você vai dizer. Aí, como ele é Deus, ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Lembra? E vocês querem o quê comigo? Vão embora também. Porque, entenda o seguinte, para Deus, eu vou pregar isso no final, né? Mas eu já vou adiantar, no final mesmo, da palavra, na semana que vem. Mas eu já vou te adiantar, para Deus, o que importa, preste atenção, não é o que você faz, nem o que você é, nem o que você realiza. Sabe o que é que importa para Deus? Dá aquele sorriso para o seu irmão e diz assim: caráter de Cristo.
Alguns estão assim, olhando para mim meio que, sim, tá, mas e aí? Muitos naquele dia dirão: Senhor, não pregamos em? Senhor, não falamos em? Só quem fala em língua é crente, né? Senhor, não curamos. Eu direi abertamente a estes: afastem-se de mim, malditos, porque eu não vos. Então, não é o que você realiza, não é o que você faz, é o que você é em Cristo, é o caráter de Jesus dentro de você. Por isso que a palavra cristão, no sentido assim, né, no português mesmo, significa pequeno Cristo. Olhe para o seu irmão e diga: eu declaro que você é um pequeno Cristo. Agora, se você vai querer ser ou não, aí é com você. Amém? É com você. Você decide se vai querer ser um pequeno Cristo ou não. Eu quero ser um pequeno Cristo. Eu declaro que você é um pequeno Cristo. Mas a gente vai ver isso na semana que vem. Estou só já pincelando aqui para você. O verdadeiro sentido do amor é restauração. É mesmo, pastor? É. E a gente finaliza com Hebreus 12, verso 6. Hebreus 12, 6. Vamos ficar de pé? Como diz o meu amigo Luciano Subirá, para fazer de conta que está terminando, né? Vamos ficar de pé? Lê ali, por gentileza. Lê bem forte, vamos lá? Porque o Senhor corrige e... Uau! Você entende esse negócio? O Senhor corrige a quem ama e castiga. Em algumas versões diz: açoita a quem Ele recebe por filho. Quem aqui já apanhou de mamãe ou de papai quando era bebê, criança? Eita! Doeu? Doeu. Doeu. Mas você está aqui hoje de certa forma porque você levou aquela peia boa. Meu Jesus. Até o pessoal até brinca, né? Na minha época, a tatuagem de mamãe era essa, na sandália havaiana nas costas, no bumbum, nas pernas. Era a tatuagem que a gente recebia na nossa época. Por isso que essa geração está desconstruída. Por isso a depressão, o pânico, a dor, sabe? As doenças psicossomáticas e neuropáticas estão aí, ó, batendo a porta das emoções e da alma das pessoas, porque não se corrige mais. A Bíblia é clara, corrige a astutícia, né? a vileza da natureza da criança, corrige, não é com palavra, é com vara. Ainda tem pai e mãe que perguntam: pastor, como é que eu posso fazer? Meu filho, você não está lendo a Bíblia, não? Palavra não vai corrigir teu filho. Pega uma vara boa, uma vara de goiabeira, se quiser eu trago de presente. Há muitos anos eu perdi uma família, minha esposa sabe, por causa disso. O menino não parava. Aí no final do culto a irmã veio: pastor, eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu digo: eu sei. Aí no condomínio onde eu moro tem vários pés de fruta e um deles é goiabeira. Minha mulher sabe disso. Eu fui lá antes, peguei uma vara, cortei, deixei ela lisinha na medida. Aí no culto eu cheguei, chamei a irmã no final, disse: mãe, tudo bom? Tudo bom? E seu menino? Ah, pastor, olha, só Jesus na causa. Eu falei: nada, é essa vara aqui. Como assim, pastor? Tá ali, no mínimo 3, assim, mas 3, bem dada, no pé da bunda, assim. É fofinho, foi criado para isso, essa almofadinha gostosa. Rapaz, a irmã olhou para mim: não, pastor. Eu falei: minha irmã, eu estou mandando você fazer, porque senão a polícia, não é nem polícia, é polícia vai fazer. Oxe, vazou da igreja com raiva de mim. Não posso fazer nada. Tenho minha consciência tranquila. Queridos, é fácil a correção? Não é, mas é necessária. Feche seus olhos, por gentileza. Oh, aleluia. Nós precisamos muito do Espírito Santo. Muito. Eu gostaria que você agora orasse para que este Espírito da verdade, o Espírito de Deus, pudesse preencher teu coração, a tua mente. A Bíblia diz que nós
cremos com o coração e também confessamos com a nossa boca. Então ore agora, pedindo para que o Espírito Santo te cubra, te revista, te capacite, possa agora encher você da presença dEle. Ore com o seu irmão agora, abençoe a vida dele. Vamos orar juntos alguns minutos antes de sairmos, pedindo proteção. Espírito Santo.
Aleluias, glória a Deus. Continue ainda com os seus olhos fechados, orando ao Senhor. Nós queremos terminar esse momento, esse culto a Deus, fazendo o apelo. Sim, nós não terminamos nunca sem fazer o apelo. E eu não sei se entre nós há pessoas, há irmãos, há queridos amigos, que desejam entregar a sua vida para Jesus. Porque o que está em jogo é a eternidade. Não é esse momento de 70, 80, 90 anos, alguns podem chegar até 100, mas é a eternidade. É como nós cantamos, são milhões e milhões e milhões de anos o adorando e dizendo: eu te amo. E nós queremos te dar essa oportunidade. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador, ou até mesmo talvez você já tenha servido e por questões pessoais você saiu da presença, se desviou, saiu do foco, e você sentiu que hoje você precisa viver esse amor de verdade. Você precisa viver a verdade e o amor, para que o caráter de Cristo seja impresso em você. Não somos melhores que ninguém, todos nós somos falhos. Se eu estou de pé, é pela misericórdia e o amor dele, não é mérito humano. Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Mas o que nós desejamos é que você possa viver essa vida de Jesus, esse caráter de Jesus. Então, se nessa noite você deseja entregar a sua vida para Ele, ou voltar para Ele, só levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero orar com você. Há alguém nessa noite? Todos orando, por favor. Feche seus olhos, todos orando. Esse é um momento tão importante. Na verdade, esse é o momento mais importante do culto, porque a Bíblia diz que o preço, o valor de uma alma é mais que as riquezas do mundo inteiro. Então esse é o valor da tua alma para Deus. Você vale mais do que as riquezas do mundo inteiro. Sua alma para Deus é mais importante do que as riquezas do mundo inteiro. E se você nessa noite quer fazer parte dessa família, quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, essa palavra foi, ela te confrontou, ela quebrou o seu coração e ela te fez novamente ter o desejo de amá-lo e de servi-lo. Não tenha vergonha, não se acanhe, pelo contrário. Pastor, eu quero voltar para Jesus ou entregar minha vida para Ele novamente. Há alguém? Se há, só preciso que você levante uma das suas mãos bem alto. Há alguém nessa noite que o Espírito de Deus tocou, falou, ministrou? Se você deseja nessa noite entregar sua vida para Jesus ou voltar para Ele, só levante uma das suas mãos. Alguém vai orar com você, alguém vai ministrar na sua vida. Eu só preciso que você levante uma das suas mãos. Daqui mesmo eu vou te ver, e daqui mesmo alguém vai até o seu encontro para orar com você. Há alguém nessa noite? Espírito Santo, passeia no nosso meio, fala conosco, Senhor, esteja entre nós, manifestando a tua vontade, o teu querer, alinhando a tua vontade, Deus, com a nossa vontade. Acima de tudo, que sejamos submissos à tua vontade. Haja um alinhamento poderoso no nosso coração, da nossa vontade com a tua vontade. Que o teu Espírito nos abençoe poderosamente, nos quebrantando, nos levando a um nível de conhecimento, Pai, de que ser igreja, acima de tudo, é amar e servir as pessoas, mas também confrontá-las. Por isso nos ajude a cada dia a continuarmos sendo tua voz nessa geração. Que o teu Espírito Santo possa nos abençoar e possa nos preencher da sua presença, em nome de Jesus, amém? Podemos assentar, queridos. Nós queremos chamar aqui o Anderson, o doutor Fábio. Nós queremos orar por eles. Estão aqui nessa noite para cultuar conosco, mas também queremos orar. Estava falando com o Anderson, pode chamar todo o pessoal, a equipe, o pessoal que
que está trabalhando, nós queremos declarar. A guerra começa hoje, né? A coisa começa hoje. Deixa eu te falar um negócio aqui bem interessante. Eu sei que muitos de nós aqui estão, assim como eu também, desacreditados, né? Com a questão política. Você pode até pensar, poxa, pastor, mas a igreja agora ela é política? Não, não é, né? Eu costumo dizer para as pessoas que nós não somos apolíticos, né? Nós não queremos de forma nenhuma dizer que não estamos dentro, mas nós somos apartidários. Você tem o direito de votar em quem você quiser, em quem você desejar. A igreja ela tem que ser apartidária, ela não pode ser apolítica. Não, política, que aí você vai favorecer o mal. É verdade. Quando você deixa de votar, você está simplesmente dizendo ao mal, fique à vontade. Gente, voto, eu já disse aqui, você está pegando a sua mão, você está indo numa urna eletrônica, está lá digitando um número, você sabia que você está ungindo aquela pessoa? É unção. Voto é unção. Você está confirmando assim, ó, eu te reconheço como alguém que vai reinar sobre mim. Isso é sério. Quando você faz isso, ou seja, quando você não faz isso, você está dando esse direito para outros, e por isso nós estamos onde estamos. É fato que a coisa foi meio complicada, não queremos entrar no mérito, mas quando você tem pessoas, eu já quero deixar bem claro aqui, bem claro, porque eu conheço o diabo, eu não quero potencializar um culto tão abençoado, até falar o nome desse desgraçado. E antes que se diga alguma coisa, está aí, ó, recebendo políticos, porque não tem nada, uma vírgula, absolutamente nada. O que nós queremos é honrar esses homens que estão ali, trabalhando, militando pela nossa causa, como igreja, como família. E não é fácil, porque o nível de pressão, eu converso com alguns deles e é pesado, irmãos, é pesado. Sabe por quê? Porque o que há no Brasil hoje é uma potestade, é um principado que entrou, né? Ele realmente já está nas entranhas da política brasileira, só que ele tem que cair por terra. Eu vi recentemente uma live de um camarada, eu falei, rapaz, esse cara tem razão. Eu falei, tu está percebendo que onde a direita está entrando, está acontecendo um caos da poxa, a terra está balançando, as coisas estão acontecendo. Eu falei, rapaz, que negócio, que Deus está limpando realmente a coisa. Caramba, mas pastor, biblicamente falando, pastor, a coisa vai apertar. Tá, ela vai apertar, eu conheço, como teólogo eu conheço um pouquinho a Bíblia e digo para você que eu sei o que vai acontecer. Só que a gente também não vai dar de graça nem de mão beijada, porque nós temos filhos, vocês têm filhos, eu agora tenho uma netinha, meus filhos já estão criados, entendeu? Virão outros netos em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Então nós temos que pensar no futuro deles. Nós não vamos permitir que ninguém eduque sexualmente os nossos filhos, não vamos permitir que o governo eduque os nossos filhos. Somos nós, através da palavra de Deus, da verdade e do amor, que vamos educar os nossos filhos. Não é porque, não, mas a igreja está ganhando alguma coisa, nada, eu sou muito honesto, sim. Um dia, a igreja cresceu, a gente tem agora asilos, tem tarará, e de repente, um político desse, amém, beleza, mas para nós, particularmente, não, eu sou radicalmente contra, não precisa, favorecimento, não, nós temos que fazer a nossa parte em honrar as autoridades constituídas, e especialmente aqueles que são posicionados, né, em virtude diante de Deus. Então é nossa responsabilidade orar para que a gente não gema. A própria palavra diz isso. Preste atenção, quem vai governar, para que governe com equidade, porque quando o justo governa, o que diz a palavra, quem lembra? O povo se alegra. Olha o que está acontecendo, a desgraceira. Só celebra quem é maluco, doido de pedra, que não entende as coisas de Deus, que está vivendo uma vida moralmente baixa. Não tem como, cada um viva como quer. Um antro de corrupção, de lama. Que Deus tenha misericórdia, que justos possam governar em nome de Deus. Não são perfeitos, não são, como eu também não sou e nem você.
mas nós vamos estar orando para que Deus levante homens e mulheres sensatos, que possam estar na trincheira, acima de tudo, defendendo os princípios da palavra de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, eu queria chamar aqui os pastores. Aleluia. Amém, doutor Fábio. Quer falar alguma coisa antes, por gentileza? Fique à vontade. Em 1 minuto, a paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor Manassés, pelas palavras, pelas orações. E eu quero confirmar aqui que o senhor jamais pediu, e pelo seu caráter a gente sabe que jamais vai pedir nada no âmbito pessoal, particular. Enfim, parabenizo o teu trabalho. E realmente, essa luta que a gente vive diariamente não é fácil, é uma luta espiritual. Um dia desses eu estava em casa, distraído, assistindo meu filho de 4 anos de idade, assistindo, quem quiser pode pesquisar depois, Power Ranger. Aí eu achava que, eu não sabia, eu achava que era uma coisa inocente, e estava lá distraído, sentado no sofá. Eu olhei uma cena que eu não vou, tem até criança aqui, nem vou citar qual é a cena, as pessoas podem pesquisar. Eu disse, eu não estou acreditando nisso não. Pastor, a gente muitas vezes não conversa com nossos filhos, a gente preserva uma criança de 4 anos de idade, a gente não quer falar sobre determinados assuntos, a gente evita esse constrangimento, está esperando o momento certo para falar com aquela criança, para explicar o que é certo e o que é errado, à luz da Bíblia. Eu que fui nascido e criado numa igreja evangélica, mas a televisão vem antes e está ensinando. Eu disse, não é possível. Se eu estava evitando esse momento para que a gente não colocasse coisa na cabeça dos nossos filhos, eu já chamei no canto, pastor, infelizmente, muito cedo, minha filha tem 7 anos, meu filho tem 4, e disse, olha, o certo é isso, papai do céu briga, se fizer isso aqui é errado, e infelizmente tive que antecipar um assunto que não deveria ser tratado nesse momento. Mas pastor, de fato uma guerra espiritual. Eu estou aqui hoje, sem dúvida nenhuma, primeiro pelas orações da minha mãe, o senhor falou hoje de disciplina, e segundo pelas pisas que minha mãe me deu também, para como homem seguir o caminho certo. Afinal de contas a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando envelheça não se desvie do caminho. Então quero agradecer aqui as orações da igreja. Hoje é o primeiro dia, não é, de campanha dessa guerra que a gente está travando, mas o Wilson estava até falando aqui de um versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, Salmo 37:5, e eu tenho feito isso, pastor, porque eu sei que tudo é permissão de Deus, e eu estou iniciando esse trabalho, essa campanha de reeleição de maneira muito tranquila, porque eu sei que se não for reeleito, permissão de Deus, é o que Deus quer. Então eu estou muito tranquilo, estou com a consciência tranquila dos 4 anos de trabalho, não desonrei meus amigos, nem minha família, nem Deus. O resto é consequência. O que acontecer, eu vou colocar meus joelhos no chão e vou agradecer do mesmo jeito. Então muito obrigado, pastor, e obrigado à igreja. Deus abençoe a todos. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Aleluia. Algum dos meninos querem falar alguma coisa? Amém. Doutor Alfredo está assistindo a live. Glória a Deus, amém. Vamos orar, gente, vamos nos aproximar. Estenda suas mãos. Aleluia. Pai querido, muito obrigado. Nós queremos agora declarar o que está escrito no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, porque diremos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e está escrito que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Por isso estendemos as nossas mãos e declaramos sobre a vida desses queridos e preciosos, Senhor, estão, Senhor, militando nesse processo, nesse pleito eleitoral, pedindo que o Senhor possa confirmar aquilo que está no seu coração, como foi dito, Senhor, como foi declarado, que seja feita a vontade do Senhor. Pai, eu sei que Tu tem propósito na vida desse homem, Senhor, na vida daqueles que estão ao seu lado, militando nessa batalha, Deus, nessa trincheira, nessa guerra espiritual. Por isso, como igreja, nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito seja com ele, que o anjo do Senhor esteja acampado, livrando-os de todo o mal.
de toda a peste, de toda a ação do inferno, de toda a obra de bruxaria, de macumbaria, de todo trabalho contrário, de toda a guerra espiritual que se instala. E o teu anjo com espada desembainhada esteja guardando-os e livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus nós os abençoamos, Pai. E daqui para frente o teu Espírito, de uma forma sobrenatural, guarde-os, cubra-os, revista-o com poder. E que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, suficiente, poderoso, para livrá-los de todo mal, tanto ele como suas famílias, seus amigos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, firmes e fortes. Amém, queridos, vamos embora. Fiquem à vontade. Boa noite, igreja. Fábio e pastores, por favor, o seu coração está pedindo para falar uma coisa. O Alfredo não está aqui hoje porque ele está no Rio de Janeiro com o Flávio. Hoje foi o lançamento da nossa campanha nacional lá no Rio. Mas o coração está pedindo para falar isso. Não foi na maior igreja do estado, não foi na igreja mais lotada e nem na que tem mais luzes ao seu redor. Foi aqui nesse palco, na comunidade evangélica do Caminho, que o pastor Manassés disse que Deus tinha algo muito grande na vida de Alfredo Gaspar. E 15 dias depois, 20 dias depois, ele foi convidado para ser candidato a vice-presidente do Brasil. Eu tenho muito orgulho, pastor, não de pertencer à igreja que o senhor pastoreia, mas por todos esses pastores aqui que têm mudado a minha vida, a vida do meu filho e agora a vida dos meus amigos. Está sendo uma continuidade. Então eu sou muito grato a vocês. Eu não tenho como expressar a minha gratidão, a não ser, eu ligo para o senhor praticamente todo dia pedindo oração, mas no meu cantinho, no meu secreto, pedindo por todos vocês, porque vocês foram e serão e são luzes na minha vida, como todos aqui que são. Eu tenho, meu Deus, meu filho nunca apanhou, mas quando eu olho para ele sabe se eu estou aprovando ou não as atitudes dele. Então, assim, eu sou muito grato, independente de política, como homem de 47 anos de idade, pai de 2 filhos, eu tenho muito orgulho de estar aqui aprendendo todo domingo, quando eu não estou aqui presencialmente na live. Mas eu quero deixar bem claro isso. Foi aqui que o senhor, como um homem de Deus, anunciou para todos, e está gravado, não tem como negar. O senhor disse: Alfredo, Deus tem algo muito grande para você na sua vida, para o nosso país. Ele não está aqui, mas tenho certeza que onde ele estiver, falei com ele hoje, eu e Daniel, falamos com ele rapidamente. Ele está muito feliz, mas também eu queria pedir aos irmãos aqui muita oração para Alfredo, para Flávio, porque eles precisam. Porque podem não parecer, esse cara aqui todo dia é tentado. Eu sou tentado. A Apolo é tentado. Todos nós que estamos na campanha, vocês são tentados. Então eu quero muito, pastor, muito, em nome do meu filho, dos meus amigos, da minha família, porque isso tem sido um reflexo importante na minha casa, com os meus, que estão no dia a dia comigo. Eu sou muito grato. E eu espero em breve poder me entregar corpo, alma, espírito, quando eu for batizado. Amém. Obrigado, igreja. Obrigado. Amém, queridos? Podemos assentar. A gente vai estar com eles ali um tempinho. E aí, se alguém quiser conversar alguma coisa e puder esperar, né? Fique à vontade, assim, eu peço muito perdão. Eu gosto de, quando terminar, abraçar cada um, estar junto, orando, mas a gente quer estar um pouco com eles. Ele pediu, inclusive, ele disse: pastor, eu quero ir na igreja para vocês orarem por mim.
Como ele falou, tem princípios cristãos, nasceu na igreja cristã, e aí a gente se sentiu muito honrado, né? Muito honrado em poder realmente abençoar a campanha dele. Deixa eu só te falar uma coisa, está sendo gravado isso aí? Tá? Eu gostaria que desse uma pausa rapidinho. O que eu vou gravar é meio pessoal.